Olá pessoal, aqui é o Vitor e eu queria começar dando as boas-vindas ao nosso curso de Robótica e Matemática. O vídeo de hoje ele vai explicar um pouco como esse curso vai funcionar, o que vocês vão aprender, as ferramentas que vocês vão utilizar, e também explicar como surgiu a ideia desse curso. Como eu já falei, meu nome é Vitor, eu sou aluno do IFES Campus Guarapari e o professor que está me orientando é o professor Fabrício. Falando um pouco sobre o curso, o curso surgiu a partir do meu projeto de iniciação científica. A ideia é poder juntar a robótica e a matemática de forma que a robótica sirva como uma ferramenta para poder tornar o ensino da matemática mais concreto e o aprendizado também. E durante o curso, a gente vai ter uma divisão das aulas. Então a gente vai ter um primeiro grupo de aulas que elas vão tratar apenas a robótica e elas vão tratar de ensinar os conceitos mais fundamentais. Então, como programar algum circuito, para realizar alguma tarefa automaticamente, esse tipo de coisa. A gente ainda não vai entrar muito no campo da matemática. A segunda parte do curso é que a gente vai começar a trabalhar com matemática e aí a gente vai começar a misturar robótica e matemática e tentar resolver problemas usando os dois. A gente, ao longo do curso, também vai trabalhar um problema específico de matemática. Então, na segunda parte, logo no início, vocês vão ser apresentados a um problema de matemática e aí, ao longo das aulas, vocês provavelmente vão descobrir formas diferentes de resolver esses problemas, beleza? A ferramenta que vocês vão utilizar para poder fazer os circuitos, tentar automatizar algumas funções, vai ser o Arduino. O Arduino é uma plataforma para poder trabalhar com robótica que foi criado em 2005 na Itália. A ideia era baratear o custo de fazer projetos que precisavam de alguma coisa envolvendo robótica, porque antigamente era muito caro e o Arduino ele chegou e conseguiu diminuir o custo drasticamente, aumentar a possibilidade para que várias pessoas possam se aventurar, né, no campo da robótica. Uma das coisas que faz o Arduino ser tão acessível é o fato dele ser open source, que é, no caso, ele não é obrigatório ter uma licença para poder criar um Arduino. Então, se você pode montar o seu próprio Arduino, você pode comprar suas peças, então você pode comprar um microcontrolador, uma entrada USB, o resto das peças necessárias e montar um Arduino e vender o Arduino e não tem nenhum problema de registro da marca. Isso acontece porque ele é open source. A única coisa que você não pode fazer é colocar um nome Arduino, porque aí está vinculado à criação lá da Itália. Mas fora isso, são vendidos diversos Arduinos e isso abaixa, assim, são vendidos diversos Arduinos por empresas diferentes e isso torna ele muito mais acessível. O hardware dele é composto por diversos componentes. Eu vou tentar explicar um pouco os mais básicos, que são o que vocês vão precisar entender ao longo do curso, precisar conhecer. Ele tem esses pininhos aqui, essas entradas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. As do lado esquerdo são portas analógicas, então são portas que elas vão trabalhar com tensões, entrada e saída de tensão entre 5 e 0 volts. E aqui na parte de cima, também no lado esquerdo, tem algumas portas mais voltadas para alimentação. Então tem uma saída de 5 volts, uma de 3 volts e meio, dois pinos de terra e
é basicamente a parte que vai tratar da alimentação do circuito e esse tipo de coisa mais fundamental que tem em todo o circuito. Do lado direito tem essas portas aqui que são portas digitais. Então geralmente elas vão trabalhar com valores de 5 ou 0 volts. Elas vão trabalhar mais com esse tipo de leitura que só tem dois estados. Então, por exemplo, acionando um botão, ou ele está sendo acionado ou não. Então, geralmente só vai ter duas possíveis entradas ou saídas nesse tipo de porta. Também é possível trabalhar com tensões entre 5 e 0 volts, mas isso a gente vai entender mais tarde nas próximas aulas. Ele também tem esse componentezinho aqui, o Atmega 16, e é nesse componente que a programação do Arduino fica salva. Então, toda vez que você inicia o Arduino, é aqui que ele vem buscar a programação dele. A peça fundamental, o componente fundamental no Arduino é o Atmega 328P, esse componente maior aqui, e ele é o cérebro do Arduino, então é ele que vai coordenar todas as ações tomadas pela plataforma, inclusive o que vai ser feito com a programação que está ali no Atmega 16. Toda essa programação ela é recebida através dessa porta USB. Então você liga ela no computador, o cabo que liga o Arduino no computador é um cabo que tem uma ponta USB comum e a outra ponta é do tipo de impressora. Ele também tem um botão de reset, então quando o Arduino está ligado, está fazendo algumas medidas, por exemplo, e você quer começar do zero, você pode apertar o botão do reset e ele começa a ler o código a partir do zero de novo. Também é importante lembrar que essa porta USB que eu tinha mencionado, ela também vai ser responsável por mandar dados de volta para o computador. Então, da mesma forma que ele recebe dados, recebe uma programação, ele também pode mandar dados de volta pela porta USB e talvez mostrar esse dado para o usuário à medida que ele vai chegando no computador ou salvar ele em algum arquivo. Algumas utilidades que vocês podem usar à medida que vocês forem aprendendo a usar o Arduino são o fórum do Arduino, que é um local oficial da plataforma, no site da plataforma, onde os usuários eles podem tirar algumas dúvidas, eles podem fazer perguntas sobre alguma dificuldade que eles estão tendo no uso, e outros usuários vão tentar responder e tentar achar uma solução para um determinado problema. O Arduino também disponibiliza o Arduino Playground, que é a wiki do Arduino. Então é um local onde tem um pouco de tudo sobre o Arduino, sobre o funcionamento dele, desde das informações mais simples até algumas informações mais complexas. Então quando você precisa encontrar algo mais específico sobre o Arduino, a wiki dele é muito útil. Também tem uma outra plataforma que não é oficial do Arduino, que é o Tinkercad, que é um simulador que ele vai permitir montar circuitos usando o Arduino e programar o Arduino e testar ele na própria plataforma. Então não serve apenas para montar um circuito, serve para montar o circuito e poder testar ele lá. E existe toda uma variedade de sensores, servomotor, LEDs, e dá para fazer vários projetos e simular nesse site. E é ele que a gente vai usar nas nossas aulas para poder simular os circuitos. Aqui tem essas três imagens, eu vou mostrar um pouco para vocês alguns projetos que dá para fazer utilizando o Arduino. Eu peguei esses projetos no próprio site do Arduino e eles foram feitos por usuários mesmo da plataforma, e eles demonstram como o Arduino é versátil. Então dá para fazer desde projetos mais simples até alguns projetos mais complexos.
Por exemplo, um semáforo, que é esse primeiro aqui, que é exatamente aquela mesma ideia do semáforo. Ele passa alguns segundos em cada LED, então no verde, amarelo e vermelho, e ele vai acendendo exatamente nessa ordem: primeiro o verde, depois o amarelo por um tempo curto, e depois o vermelho. Então é um projetinho bem simples e que a gente até vai fazer na próxima aula. Então é um dos mais básicos. Também tem esse outro projeto aqui, que é um jardim feito utilizando Arduino. E esse é um pouco mais complexo de se fazer. E ele trata de fazer várias medidas sobre a planta. Então ele mede a umidade, ele mede a temperatura, ele mede a incidência de luz sobre a planta e ele regula tudo isso. Então ele pode regar a planta se necessário, aumentar a luz sobre a planta, tudo isso para poder tornar esse jardim um pouco mais eficiente e fazer com que a planta cresça de uma forma mais saudável. E essa última foto aqui é um robô feito utilizando Arduino também. E ele é um robô autônomo. Então ele não precisa estar sendo controlado por um controle remoto, por exemplo. Ele simplesmente vai achando um caminho. Ele é programado para poder fazer isso. Ele navega de forma autônoma. Então, para fazer esse robô é preciso muita programação e vários sensores. E desses três aqui ele é o mais complexo. Então acho que vendo esses três projetos dá pra ver que dá pra ir bem longe com o Arduino. Então vou falar um pouco sobre o problema de matemática agora, que após essa primeira parte do curso sobre a robótica, como eu falei, vocês vão ser apresentados a um problema, e aí na segunda parte vocês vão realmente utilizar a robótica para tentar entender melhor esse problema, para poder desenvolver soluções e possibilidades, até formas diferentes de resolver esse mesmo problema. Então, o objetivo é criar essa relação mais concreta entre a robótica e a matemática, realmente criando uma fundação melhor para o conteúdo de matemática que vocês aprendem em sala de aula, por exemplo. Na nossa próxima aula, vocês vão aprender sobre o simulador, o Tinkercad, que foi a plataforma que eu mencionei mais cedo. Vocês também vão ter uma introdução à programação do Arduino. Então vocês vão entender um pouco mais sobre declaração de variáveis, funções, leituras de sensores, acionar sensores, por exemplo, acionar LEDs, né? E também nós vamos falar sobre portas digitais.